Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração, casa de pessoas dependentes da presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Nós oramos porque dependemos dele, e aonde há oração existe milagre, amém? Aonde há oração existe a manifestação do poder de Deus. E nós estamos aqui comemorando mais um ano, mais uma nova temporada na dependência do Senhor, pois não há Deus maior que nós possamos depositar toda a nossa confiança, amém? Por isso eu te convido a ficar de pé e adorar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos, pois o Senhor é tudo que nós precisamos. Não existe outro nome a ser exaltado e entronizado neste lugar, senão o nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos por quem Tu és, por quem Tu eres, por quem Tu sempre será. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus que nos tirou do lamaçal do pecado e nos levou para a eterna luz da presença. Que o Senhor venha manifestar com graça e poder neste lugar. Que o Senhor venha manifestar com graça e poder sobre as nossas vidas. Nós, Senhor, desejamos a Ti, Senhor. Enquanto igreja, Senhor, alinhe os nossos corações essa noite. Alinhe os nossos corações para que como um só nós possamos declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é rei, que o Senhor é eterno, que o Senhor é maravilhoso, bondoso, príncipe da paz, Deus da eternidade. De geração em geração todos declaram que Tu és rei. De geração em geração todos declaram que o Senhor é santo. De geração em geração aqui em Sertanópolis temos declarado que o Senhor é o Deus dessa cidade. Temos declarado que o Senhor é o nosso Pai. Temos declarado que mesmo quando vemos situações intransponíveis, o Senhor quebra as barreiras. Quando nós vemos situações difíceis, o Senhor vem e nos fortalece. Nós queremos ver os milagres acontecendo aqui, Jesus. Vem, Jesus, vem, Espírito Santo. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando. Você crê? O Deus que faz o surdo ouvir, silêncio. Vamos declarar à igreja que nós cremos. Sim, eu creio. Deus o sobrenatural. Sim, eu crente. Sim, eu crente. Deus o sobrenatural. Espírito Santo de Deus, te entronizamos. O Deus do impossível. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Nós cremos. Se eu creio em Ti, se eu creio
Venha fazer um milagre em nossas vidas, Jesus. Nós estamos abertos. Venha tocar como o Senhor nunca tocou. Encontra aqui corações quebrantados, corações prostrados, corações cheios de vontade de receber a Ti. Onde tem espaço para que o Senhor venha e faça. Vai ressurgir o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, nós cremos. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Mais uma vez vamos declarar, Deus. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. São as nossas vozes, vamos declarar. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Jesus, o Deus que transcende toda a naturalidade. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, sinto sobrenatural. O Deus do improvável, o Deus do impossível, o Deus que de um deserto transforma em manancial, o Deus separado, santo, cheio, o Deus entronizado acima de todos. Que a Tua igreja venha Te adorar, Senhor, conforme a Tua palavra, com o coração cheio da Sua presença. Que nós possamos Te adorar como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Nós queremos Te ver, Jesus. Vamos declarar que Ele é santo. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Santo, 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 só Tu és. Glória, honra sejam para Ti. Olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei,
som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Declare honra e glória ao Rei. Te entronizamos, Jesus, glórias sejam dadas a Ti. Não há outro nome, não há outro nome, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra. Não há outro nome além de Ti. Vamos declarar como um só corpo, uma última vez, que Ele é santo, 3 vezes santo, com os 24 anciões, com os 4 seres viventes. Santos, glória, honra sejam dadas. Jesus, Santo, 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 só Tu és. Glória seja só a Ele. Jesus. Declare palavras de adoração a Ele nessa noite. Declare suas palavras. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua presença que se derrama sobre nós. Obrigado, Senhor, pela graça que nos foi concebida. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, por toda a Sua provisão. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por sermos, Senhor, pessoas revigoradas, renovadas pelo Teu Espírito, por sermos pessoas levantadas pelo Senhor. Quando nós estávamos no chão caídos, o Senhor nos pega pela mão e nos levanta, Senhor. Levanta todos os meus irmãos aqui, que nós possamos de pé juntos declarar: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu, aquele que desde a fundação do mundo é vencedor, é vencedor, é vencedor. Santo, Santo, Jesus. Aplauda o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Jesus é. Aleluia, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda glória, de toda honra. Ele é o Senhor de nossas vidas. Declaramos que este culto é centralizado na pessoa de Jesus, e declaramos que o Espírito de Deus é bem-vindo. Nos rendemos à sua liderança neste lugar. Nos rendemos à tua liderança, doce Espírito de Deus. Glórias a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Glórias a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra de gratidão. Essa palavra se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Amém, meus irmãos? Com essa palavra, nós queremos, como conselho dessa igreja, louvar a Deus por fazermos parte de uma igreja tão generosa. Uma igreja que entendeu o que é semear no reino. Uma igreja que entendeu o que é fluir através de um coração grato. E nessa noite nós queremos também louvar a Deus por cada ofertante, por cada dizimista fiel, pela sua vida que tem semeado neste campo fértil. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida e queremos também
com essa oportunidade, dar a você que deseja nessa noite expressar seu louvor financeiro. Nós iremos fazer isso sempre com uma alegria, mas nós queremos nessa hora louvar a Deus, ser grato ao Senhor pela tua fidelidade, porque, irmãos, a obra do Senhor, ela é sustentada por pessoas íntegras, que têm um coração generoso. Não é tanto da sua oferta, mas é quanto é o seu coração generoso, o quanto é o ofertante. Não é tanto a oferta, mas sim do coração do ofertante. E queremos louvar a Deus nessa hora. Quero orar pela sua vida. Você tem semeado no reino de Deus, que tem semeado no caminhar dessa história, dessa igreja. Louvar a Deus por aqueles que semearam, e hoje nós podemos testemunhar o mover de Deus. Estamos entrando em nova etapa em nossa construção, nossa quadra logo estará toda ali completa, para vivermos coisas tremendas para a glória do Senhor Jesus. Eu creio que você está alegre por isso, por fazer parte de tudo isso, amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós cremos que Tu és o Senhor que supre e suprirá em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Senhor, como é bom trazer no Teu altar ofertas, dízimos de corações generosos, de corações gratos, e nessa noite nós queremos louvar a Ti por cada vida que tem semeado no Teu reino, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades como igreja. 91 anos dessa jornada, o Senhor tem revelado a Tua glória de uma forma tremenda, tem suprido as necessidades do Teu povo, tem abençoado esta obra, tem chegado até mesmo aos confins do mundo, Senhor, a oferta generosa de corações agradecidos a Ti. Pai, minha oração é que o Senhor continue suprindo cada uma de suas necessidades do Teu povo. Continue, ó Pai, sustentando, que o Senhor continue manifestando o Teu reino nessa cidade, e que assim seja até os confins do mundo. Que o Teu nome santo continue sendo glorificado neste lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Expresse mais uma vez seu louvor ao Senhor com suas palmas, glorifica o nome do Senhor Jesus, e vamos continuar louvando a Ele nessa hora, queridos. Toda honra e toda glória ao Rei Jesus, o único Rei que não falha. Os reis da terra falham, mas nós temos o Rei perfeito no céu, Jesus. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Só Ele, a Ele o louvor. Diga a Ele, Jesus. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. E nós cantamos: Tua ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto: quem é Ele? Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da
e amém. Vamos lá, igreja! Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei. Rei, tu és o rei. Ao único digno de louvor as nossas palmas, ao único digno de louvor as nossas vozes, ao único digno de louvor o nosso brado de vitória. Somos vitoriosos em ti, Jesus. Nós declaramos, tu és o nosso rei. Igreja, vamos lá! Tua igreja! Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei. Rei, tu és o rei. Aplauda ao Rei Jesus. Obrigado, Jesus, por essa festa. Essa festa não é para nenhum homem. Essa festa não é para nenhum ser humano. Essa festa é para o Rei Eterno. Essa festa é para o Senhor da igreja. Toda essa alegria em nossos corações é porque nós temos contado as bênçãos e nós temos descoberto que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Toda essa alegria é porque nós enxergamos o nosso coração e vemos que sem ti nada podemos fazer. Nós olhamos para a nossa história, para a nossa vida e sabemos que o único ponto de mudança é que o Senhor nos resgatou, é que o Senhor nos atraiu com laços de amor, é que o Senhor nos permitiu viver a tua história, pois o Senhor é soberano. A última palavra é do Senhor. Nenhuma folha cai, nenhum cabelo cai, nada acontece se não for determinado pelo Senhor, permitido pelo Senhor e aprovado pelo Senhor. Por isso a tua igreja está aqui para viver aquilo que o Senhor aprova, somente aquilo que o Senhor aprova. Vem, Jesus, enche-nos. Quebra e restaura, constrange e acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha,
Ele fere, mas Ele cura. Fere e cura, quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais. Por quê? Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Ele quebra, Ele restaura. Quebra e restaura, constrange e acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Mas cura, quem poderá ir contra o Deus de Israel? Quem poderá aconselhar-te? Pois os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos. Vamos declarar a Ele, igreja. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Tudo pra nós. E diante de tudo isso, o que diremos nós, se não darmos honra e glória a Ele? A Ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A Ti seja entregue toda a adoração, Cordeiro de Deus, Cristo vencedor. A Ti seja dado todo
declarar a Ele. A Ele Você pode declarar glórias a Ele. Glórias ao Teu nome nessa noite, Jesus. Te glorificamos, pois Tu és santo, santo, santo. Não há outro nome, Senhor, que nos foi dado diante dos homens, senão o nome santo de Jesus. A Ti seja dada glória e honra neste lugar. A Ti seja dada honra e glória, pois o Senhor é o soberano das nossas vidas. Pois nada acontece sem a Sua palavra cria, Sua palavra vivifica, Sua palavra nos tonifica, Sua palavra nos enche de alegria, pois é uma palavra de vida, é uma palavra transformadora, é a palavra que traz as luzes em meio às trevas, é a palavra que transforma o filho pródigo em filho amado, é a palavra que é como um tesouro escondido, onde nós trocamos todas as coisas, tudo que temos e o que não temos, para desfrutarmos dessa palavra transformadora. E venha com essa palavra ao nosso coração agora, venha com essa palavra penetrar no nosso coração, que nós possamos ser terra fértil para a Tua palavra, Senhor. Nós já Te glorificamos, Te entronizamos, para que o Senhor, através do Seu Espírito, venha nos ensinar, nos instruir, nos fortificar em Ti. E antes de ouvirmos a palavra, vamos declarar mais uma vez com as nossas vozes a Ele a glória, para que fique bem claro de quem é a glória aqui neste lugar. A Ele para sempre, amém. Aplauda Ele, glorioso, 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 cheio de glória e de graça e de verdade. Glórias a Deus, toda honra e glória sejam dadas somente ao Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos queridos. Obrigado, equipe de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por nos inspirar a adorar o Senhor. Glórias a Deus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de oração. Você que veio aqui nessa noite para adorar ao Senhor Jesus, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos estiveram ontem aqui? Ontem pela manhã, pela noite? Foi maravilhoso, não foi? Foi uma bênção. Como o Senhor falou aos nossos corações, através do pastor Silas Barbosa. Mas tem uma boa notícia: o Senhor continuará falando neste lugar. Amém, meus irmãos? E temos uma alegria nessa noite de estar recebendo aqui o pastor Pedro Leal. Por favor, pastor, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Ele está acompanhado ali de um fiel escudeiro, pastor Luciano. Que Deus te abençoe, viu, precioso? Seja bem-vindo aqui conosco. Não é? Pastorei uma primeira IPI em Londrina, Espaço Esperança, e que honra recebê-lo aqui. Queremos, em nome do conselho, pastor, agradecer por prontamente receber o nosso convite, viu? Que alegria. Nós temos certeza que o Espírito Santo de Deus continuar falando à igreja, que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está falando com a igreja, através dos seus servos. Vamos orar mais uma vez, desejosos para ouvir o Espírito de Deus, para sermos despertados por um senso de urgência ainda maior. Senhor, nós queremos render-te graças, pois nós cremos que o Senhor continua falando, por meio da sua palavra, em meio aos louvores, por meio dos seus profetas,
por meios às quais o Senhor deseja se revelar, pois Tu és soberano. E nós estamos diante da fonte, que é a Tua palavra, e oramos que venha fluir águas, trazendo, Senhor, saciando a sede de cada homem e mulher que estão sedentos pelo Senhor. Que a Tua palavra venha como um pão para os famintos. Eis aqui, Senhor, o Teu servo, que o Senhor o ungiu, que o Senhor o preparou para ser um porta-voz, ser um mensageiro fiel da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor já selou o coração dele através da revelação da Tua palavra, e abrimos nosso coração, Senhor, para receber o que o Senhor deseja falar à Tua igreja. Continue sobre a vida do Teu servo, sobre a sua família, tudo que leva o Seu nome e sobrenome. Nós oramos e declaramos aos Teus cuidados, no nome de Jesus, amém, Senhor. Obrigado, meu pastor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o Teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Com as palavras do salmista, no Salmo 103, versos 1 a 13, eu saúdo a amada, preciosa igreja com a paz do Senhor. Amém? Meu Deus, que presente é esse estar aqui com vocês. Que privilégio. Estou aqui, tremendo. Temor e tremor diante do Senhor. Gratidão imensa por esse convite precioso. Pastores Rodrigo, Valdemar, queridos amigos, revendo aqui irmãos e irmãs tão preciosos. Pastor Luciano, querido amigo, companheiro de ministério, me acompanha. A Ruth, minha esposa, alguns perguntaram dela, não pôde me acompanhar hoje. Hoje é o dia do nosso encontro do grupo de células lá. Estamos liderando mais uma vez um grupo e ela está lá cuidando do pessoal. Trago um abraço da primeira IPI de Londrina, toda a nossa equipe, um abraço carinhoso. E mais uma vez, obrigado ao conselho, obrigado aos irmãos e irmãs por estarem aqui. Segundona noite, gente, todo mundo aqui, louvado seja o Senhor, vocês são demais. Ô povo crente, glória a Deus, amém. Vamos estudar a palavra. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu vou fazer a leitura de 2 versos, mas nós vamos olhar todo o capítulo de número 2, bastante conhecido nosso, muito apropriado para o encontro que temos hoje. Localize aí a Bíblia, Atos, capítulo 2. Se você está usando o seu aplicativo no celular, faça isso, desconsidere as mensagens que vão entrar agora, fique só na Bíblia, só no aplicativo da Bíblia. Se você está usando ela impressa, escrita, concentre-se. Leitura dos versos 1 e 2 de Atos 2. Assim está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Verso 2, de repente. Este é o tema da nossa conversa nesta noite. De repente. Vamos dizer juntos? De repente. E quando você pensa na expressão de repente, o que te vem ao coração? De repente, para mim, fala quando eu e você somos pegos de surpresa. Não estávamos esperando e, de repente, alguma coisa aconteceu. De repente, fala de algo que é inesperado, algo que nos leva a uma ocasião inusitada, nova, sem antes termos planejado. Há um filme bastante conhecido, talvez um pouco antigo, que leva o título De Repente 30. Quem já assistiu? É a história de uma adolescente por volta dos seus 13, entre 13 e 15 anos mais ou menos.
e ela deseja viver as coisas que uma mulher madura vive, ela dorme na sua adolescência e de repente acorda com 30. Sabe o que está acontecendo conosco nesta noite? Não sei quanto tempo você está aqui na IPI em Sertanópolis, mas de repente, 91. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, de repente 91. Nem vimos passar, parece que foi ontem que começamos. Eu cheguei nesta igreja há pouco tempo, fui batizado aí ainda este ano, e de repente, 91. E o que isso tem a ver conosco nessa noite? De repente. Deus é um Deus de repentes. Deus é um Deus de coisas novas. Vocês se lembram na pandemia? Parece que faz tanto tempo. Mas na pandemia, de repente, tudo parou. Na pandemia, de repente, nós ficamos presos, confinados. De repente, Deus puxou o freio de mão do mundo e tudo parou. São esses de repentes da nossa história. Quem nunca viveu um de repente na família? De repente, chega a notícia, teste positivo, estamos grávidos. De repente, tudo muda depois desta notícia. De repente, alguém chega em casa e diz, infelizmente, recebi a notícia hoje e fui despedido, estou desempregado. De repente, desempregado. De repente, fui promovido. De repente, fui transferido, tem uma mudança para acontecer, não vou estar mais nessa cidade, vou estar em outra. Queridos, queridas, nossa vida é feita de muitos de repentes. Poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Eu e você precisamos estar atentos e com os olhos abertos e a percepção clara para ouvir de Deus quais são os seus de repentes para nós. Para nós. Deixa eu te dizer algo, ainda na introdução. As maiores coisas que acontecem conosco, as melhores coisas, as mais inesperadas, elas são aquelas que não acontecem decorrentes dos nossos planejamentos, são aquelas que acontecem com os de repentes de Deus. Você está planejando fazer algo, mas de repente muda a tua história por algum motivo e você se vê numa outra situação. Você fala, uau, louvado seja Deus, porque não foi como eu planejei, mas foi como Ele quis. Aleluia! Deus é um Deus de repentes. Atos 2, nós vemos essa expressão. Atos 2, nós conhecemos o texto, fala da descida do Espírito Santo, fala do dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre a igreja, segundo o texto, de repente, sobre os apóstolos que estavam reunidos, e ele transformou aquilo que era uma festa agrícola, chamada Festa da Colheita. É como se nós estivéssemos numa exposição agrícola, ou aqui de Sertanópolis, lá de Londrina, está na Expo 2024. De repente, durante a Expo, acontece um negócio maravilhoso. Era isso, Festa das Colheitas era uma festa agrícola. Hoje nós chamamos de Pentecostes, mas Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo, era uma festa das colheitas, celebrando a produção agrícola da época. Eles estavam reunidos em Jerusalém, celebrando as colheitas e, de repente, os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre eles, e aquilo que era festa agrícola de colheita, de produção, se torna festa espiritual de colheita de vidas. Aleluia! Deus faz de repentes acontecerem. O que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Aos 91 anos da IPI de Sertanópolis. 3 de repentes eu separei de acordo com o texto. Em primeiro lugar, de repente, segundo o texto, todos são cheios do Espírito Santo. De repente, todos são cheios do Espírito Santo. Eu já disse que era uma festa comum, Pentecostes. O que eles estavam fazendo? Parados, reunidos numa grande casa, chamada aqui na Bíblia por cenáculo, era uma casa, muito provavelmente de 2 andares, onde na parte de cima havia um ambiente grande para eles se reunirem. Lembrando que não havia templos como o nosso, não havia igrejas como as nossas, havia apenas as sinagogas, mas estes cristãos não podiam ali ficar. Então, claro, eles estavam numa casa, estavam na cidade, mas por que ali eles estavam? Porque eles estavam em obediência a um mandamento, a uma ordem dada por Jesus, muito pouco antes de sua morte.
Se você ler Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, e ele olha para os discípulos e diz assim: olha, eu tenho uma promessa para vocês, eu tenho algo que eu vou fazer na vida de vocês que vocês nunca experimentaram, mas tem um detalhe: permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então eles estão na cidade em obediência, diga, em obediência. Em obediência. Estavam reunidos esperavam o cumprimento de uma promessa que eles não faziam ideia do que era. Jesus não deu detalhes, ele disse apenas: fique ali, espere ali, porque algo vai acontecer. Não diferente de Lucas 24, 49, Jesus conversa com seus discípulos, e o mesmo Lucas registra Atos 1:8. Atos 1:8 nós conhecemos de cor. Jesus diz assim: olha, vocês fiquem na cidade, porque recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, para seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mais uma vez a instrução: permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Enquanto eles obedeciam, estavam reunidos, eram cerca de 120, o texto diz: de repente veio do céu um som como de um vento. Queridos, não era um vento, preste atenção nisso, não era um vento. Ah não, mas a casa foi invadida por um vento. A Bíblia não diz isso, leia a Bíblia com calma. Diz que ela foi invadida por um som como de, é uma figura, como de. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora eles são visitados pelo Espírito Santo. De repente, surge um som, como de um vento, impetuoso, que invade o lugar que eles estavam. E a Bíblia diz, veja comigo, capítulo 2, verso 2, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram-lhe distribuídas línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Agora veja o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso primeiro ponto. De repente, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eram cerca de 120, segundo o capítulo 1, verso 5. Estavam em obediência à ordem de Jesus, segundo Lucas 24, 49 e Atos 1:8. Mas Deus tinha algo para transformar aquela situação. Vamos aplicar a nós hoje? Hoje, ao completarmos 91 anos de existência da IPI de Sertanópolis nesses dias, eu e você estamos como? Reunidos no mesmo lugar. Não estamos? Está todo mundo junto aqui, reunido no mesmo lugar. Ah, pastor, mas fulano não veio. Desculpa, queridos, Deus não fala com ausentes, Deus só fala com quem está presente. Aleluia, essa é boa, né? Deus fala com quem está presente. Então estamos todos reunidos no mesmo lugar. Assim como estes da Escritura, somos todos discípulos de Cristo. Amém, igreja? Somos reunidos no mesmo lugar. Eles eram 120, nós somos, não perdi a conta, mas bem mais que 120. Aleluia! Olha só, tem algo muito em comum com o texto bíblico. Nós estamos em obediência, eles estavam obedecendo a uma ordem de Jesus. Nós estamos em obediência a um chamado do pastor, a um desejo de adorar a Deus. Então, somos mais de 120, no mesmo lugar, discípulos de Cristo, em obediência. Tudo igualzinho o texto. Está faltando só uma coisa. Só uma coisa está faltando. Que todos, sem exceção, todos, sejamos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E o que isso significa? O que isso significa? Porque eles estavam ali reunidos, eles estavam aguardando algo inusitado que aconteceria, eles não sabiam o que eram. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera, porque esta pergunta eu tenho feito ao meu coração. Será que nestes 91 anos, será que na nossa caminhada cristã, não importa quanto tempo faça que você está nela, ou eu estou, nós estamos, será que muitas vezes eu e você não nos acomodamos
com a maneira que nós normalmente fazemos as coisas para Deus? Será que muitas vezes eu e você não perdemos a expectativa do inusitado de Deus? Será que muitas vezes eu e você vamos semana após semana, mês após mês, ano após ano, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, com os mesmos resultados, e perdemos a dinâmica de que servimos a um Deus que não tem limites, que ama fazer coisas novas, que Deus é este que faz de repente acontecerem, e eu e você perdemos essa expectativa? Uma coisa que este grupo aqui tinha em comum: eles estavam reunidos em oração, e eles tinham uma grande expectativa, porque Jesus disse para eles: olha, fiquem lá, porque vai acontecer uma coisa do alto, vocês vão ser revestidos de poder. Gente, eles não sabiam o que eram, mas eles sabiam que viria. Diga para o seu coração hoje: eu não sei o que pode acontecer, mas eu sei que vai acontecer, em nome de Jesus. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu estou aberto para o inusitado de Deus. Eu não sei como é que isso vai se dar depois deste culto, mas eu sei que deste culto eu só saio cheio do Espírito Santo, aleluia, cheio do Espírito Santo. Eu e você precisamos resgatar a dinâmica do vinho novo, em odres novos. Eu e você, ao completarmos 91 anos como igreja, precisamos de uma vez por todas de um de repente na nossa história, para que ele venha e mexa com a nossa estrutura. Ah, pastor Pedro, o que acontece quando um de repente de Deus nos visita de maneira inusitada, não esperada? Ah, muitas coisas acontecem. Por exemplo, um de repente de Deus, na minha e na sua história, vai nos tirar do comodismo de um pecado de estimação. Você sabe o que é pecado de estimação? Sabe aquela área da nossa vida que o Espírito Santo vem falando conosco, tempo após tempo, mês após mês, ano após ano, vem aqui um pregador e fala, e você fala: Deus falou comigo, na segunda-feira eu mudo, e não muda. Aí você vem e lê um livro, e Deus fala a mesma coisa, você fala: agora eu mudo, e não muda. Aí você vai num encontro com Deus, num acampamento, num retiro, e algo acontece, você é visitado por Deus, você sai de lá e fala: agora minha vida muda. E não muda. Sabe o que está faltando, queridos? Está faltando um de repente de Deus, um chacoalhão de Deus, de dentro para fora, que muda a nossa estrutura, que tira a gente da zona de conforto e que faz algo novo acontecer, não porque eu quero, não por meu mérito, não do meu jeito, mas do jeito de Deus, aleluia. De repente de Deus não muda apenas o nosso coração, mas muda, por exemplo, o nosso casamento. Quantos apelos eu e você aceitamos aqui, dizendo: a partir de hoje o meu casamento vai ser diferente. Voltamos para casa e fazemos as mesmas coisas. Saímos de um culto vibrando, chorando, emocionado, dizendo: agora vai, agora o meu casamento vai ser diferente. Vou chegar em casa hoje, vou sentar com a minha esposa, vou conversar com ela, vou pedir perdão por isso, vou acertar aquilo, nós vamos orar juntos. Aí você chega domingo à noite, após o culto, olha para ela, aquele lanchinho na mesa, ou passou, pegou uma pizza, um lanchinho ali, põe na mesa, aí você fala: sabe, vai dar muito trabalho, senta no sofá, pega o controle remoto, põe aquela bermuda furada, porque todo marido tem uma bermuda furada, pega aquela bermuda furada, senta na frente da televisão, fica apertando aquele botão, quase afundando o controle remoto, e a segunda-feira é mais uma segunda-feira, e o de repente não aconteceu. Você está me entendendo, querido? Quando um de repente acontece, nada vai nos impedir de fazer aquilo que precisamos fazer. Um de repente muda a relação entre pais e filhos. Um de repente de Deus, e se nós hoje, creio, vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, porque essa é a promessa da palavra, nós vamos chegar em casa e ao invés de nos deitar acomodados, nós vamos perder o sono incomodados. Mas incomodados com o quê, pastor? Incomodados porque no quarto do lado tem um filho, uma filha, que eu não converso faz mais de uma semana, que eu não tratei daquele assunto sério, que eu não pedi perdão por aquela atitude errada, que eu não conversei, que eu não abracei, que eu não beijei, que eu não disse eu te amo. De repente, cheios do Espírito Santo, e a nossa estrutura familiar é mudada. Aleluia. Você pode dizer: mas pastor, eu achei que de repente, cheio do Espírito Santo, a gente ia cantar, dançar, pular cambalhota, subir nas paredes, orar e ver fogo cair. Deus pode fazer tudo isso, amém. Mas sabe o que Ele quer fazer? Ele quer mudar o nosso coração de dentro para fora. Ele quer começar um avivamento dentro da nossa casa. Ele quer mudar meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos.
Ele quer mudar meu relacionamento no trabalho, com o meu patrão, com o meu empregado. Ele quer mudar meu relacionamento aqui entre os irmãos e irmãs, nos ministérios. De repente, tudo fica diferente. Cheios do Espírito Santo, passa por uma transformação interna. Sinais visíveis que vão nos acompanhar, mas começa de dentro para fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposta nesta noite, pedir que Deus, de uma maneira muito linda, visite a sua vida e o seu coração e faça de repente acontecer? Sinceramente, verdadeiramente. Que Ele entre em áreas que há tempo Ele tem tentado entrar e eu e você estamos dizendo assim, não, aqui não, Senhor. Aqui o Senhor não mexe. Nesta área o Senhor não toca. Nesta memória o Senhor não acessa. Neste comportamento eu não mudo. De repente, o Espírito Santo vem. E tudo fica diferente. Se em primeiro lugar, de repente, nos faz todos, e a palavra aqui é todos mesmo, cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, o de repente de Deus faz com que todos, da mesma maneira, ouçam a palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus. Todos ficam cheios, e porque todos ficam cheios do Espírito Santo, todos ouvirão a palavra de Deus. Dos versos 14 ao 41, de Atos capítulo 2, nós vemos algo que impensável era até então que acontecesse. Porque a experiência da plenitude do Espírito Santo mexe muito particularmente com uma pessoa do grupo dos 120. Um homem chamado Pedro. É isso mesmo, o Pedrão. Gente, esse Pedrão não é fácil não. O Pedro, o apóstolo aqui, ele tem histórias fantásticas. Mas eu preciso relembrar com você, 50 dias antes do que nós estamos lendo, o que é que estava acontecendo com este homem chamado Pedro? João, Evangelho de João, capítulo 18. Jesus está sendo preso. Jesus está sendo levado para ser julgado. Jesus está sendo acorrentado, maltratado, espizinhado. E os discípulos agora começam a se dispersar. E eles se aproximam do local onde Jesus seria julgado. E Pedro está à beira de uma fogueira, reunido com alguns ali daquela casa, daquele local. E uma das pessoas chega e diz assim, mas escuta, você era um deles, você anda com eles, você é um dos discípulos. E o que Pedro diz? Imagina, eu nunca vi esse tal de Jesus, sei quem é não. Tem nada a ver com ele. Passado um tempo, segunda vez, outra pessoa diz, mas você fala igual eles, você é um dos discípulos, você andava com Jesus. Que isso, está louco? Sei de nada, tem nada a ver comigo esse negócio de Jesus. Terceira vez. Não bastasse uma nem duas, pela terceira vez, Jesus já havia dito que Pedro negaria 3 vezes. Terceira vez, outra pessoa, agora diz, à beira da fogueira, tenho certeza, convicção, você é um dos discípulos, você andava com Jesus, você é um destes cristãos. É como se Pedro dissesse assim, Jesus que lute, tem nada a ver com ele. Essa é a versão pós-moderna, tá gente? Atualizada do dia de amanhã. Jesus que lute, eu estou fora desse negócio, não me ponha nisso. Pela terceira vez ele diz, por quê? Um homem medroso, pescador, acanhado, não sabia falar, medo de ser preso, por 3 vezes nega, conhecemos a história, o galo canta, arrependimento vem, João 21, restauração de Pedro, vai para Jerusalém, reúne com 120 e de repente, os céus se abrem, o Espírito Santo vem, este homem, como todos, ele é cheio do Espírito Santo. Olha o texto, o que nos diz, capítulo 2, versículo 14, então, quem se levantou aí na sua Bíblia, dá uma olhadinha aí, então, Pedro, o que ele fez? Se levantou junto com os 11, e olha o texto, e erguendo a voz, ou seja, bradando bem alto, falando para os 4 cantos, dirigiu-se à multidão nesse dia e começou a pregar. É o mesmo Pedro. 50 dias atrás, disseram, você é um deles. Imagina, não sou. 50 dias depois, porque Jesus havia morrido,
havia ressuscitado ao terceiro dia. 40 dias passou entre os seus discípulos, aparecendo várias vezes. Depois de 40 dias foi elevado aos céus, e quando ele é elevado aos céus, ele diz: fiquem em Jerusalém, porque vem promessa aí para vocês. E agora, mais ou menos 50 dias depois daquele episódio de João 18, Pedro é um desses 120. E ele fica como? Cheio do Espírito Santo. E aquele homem amedrontado, que por 3 vezes nega e diz: eu não conheço, eu não quero, não me inclua nisso. Ele se levanta, ele toma a palavra, ele ergue a sua voz, e ele começa a pregar pela cidade de Jerusalém, aos 4 cantos, a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Queridos, é só através de um de repente que eu e você sairemos deste prédio daqui a pouco, vamos ganhar a rua de Sertanópolis, e para os 4 cantos de Sertanópolis, de norte ao sul, de leste a oeste, vamos sair como? Cheios do Espírito Santo. Fazendo o quê? Pregando Jesus Cristo a todos que não creem, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus, querido? É sobre você, é sobre o que Deus está fazendo em você, e fará através de nós, aleluia. De repente, aos 91 anos, a IPI de Sertanópolis é sacudida pelo Espírito Santo, e nós ganhamos as ruas de Sertanópolis, e vamos fazer o quê? Anunciar. É isso que Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para seres minhas testemunhas. A palavra ali é martírios, de mártire, aquele que, se necessário, dará sua própria vida para que haja um anúncio do Evangelho. É o mesmo apóstolo, é o mesmo Pedro, que por 3 vezes nega, e 50 dias depois, cheio do Espírito Santo. Tanto que na sua pregação, ele cita Joel 2:28. Verso 17, ele diz: olha, o que está se cumprindo hoje aqui, que vocês estão vendo acontecer, é que Joel profetizou anos atrás, que nos últimos dias, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. É isto que Deus tem para a IPI de Sertanópolis aos 91 anos de existência. Não menos que isso. Não menos que isso. Pedro prega sobre a vida de milagres de Jesus. Verso 22. Pedro prega sobre a morte de Jesus. Ele diz: vocês mataram a Cristo a quem eu sirvo. Verso 23. Pedro prega sobre a ressurreição de Jesus. E aquele que vocês crucificaram, ele ressuscitou ao terceiro dia. Versos 24 a 32. Pedro prega sobre a glorificação de Jesus. Versos 33 a 36. Ele diz: aquele que vocês mataram, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele viveu entre nós, mas ele voltou para o Pai. Ele está sentado à destra do Pai, aleluia. Pedro prega sobre a ousadia e a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Versos 37 a 39. Gente, é um banquete esse texto. O tempo não nos permite de ler. Eu estou resumindo para você. Mas quando ele chega no verso 36, falando que este Cristo que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, em breve voltará, sabe qual é a reação das pessoas? Eles mandam ele parar de falar. Para, temos uma pergunta para fazer para você, Pedro. E sabe qual é a pergunta? Que faremos, irmãos? Diante disso que você está nos contando, o que nós vamos fazer? O coração deles todos eles foram compungidos, contritos, tocados pelo Espírito. E Pedro não pensa 2 vezes em dizer: arrependei-vos e credes em Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Aleluia! Queridos, eu não sei você, talvez só eu seja assim. Você vai conversar com uma pessoa, você tem papo para tudo. Você conversa sobre tudo. Você conversa sobre eleições, apesar que hoje em dia está meio difícil, né? Está muito polarizado, pode dar ruim. Mas você conversa sobre esporte, sobre futebol, sobre gosto, sobre comida, sobre culinária, troca receitas, sobre o tempo, sobre se vai chover, se não vai chover, sobre trabalho, sobre tudo. Mas quando entra no assunto de salvação, de Jesus Cristo,
e de Deus, aí vem uma mentira de Satanás. Qual é a mentira? Religião não se... Quem foi que disse isso? Onde é que está escrito? Me diz. Me mostra onde é que está escrito. Religião não se... É isso que o diabo quer. Ele quer calar a nossa boca. Ele quer que a gente não fale. Ele quer que a gente fique com as nossas experiências no nosso grupo, que é muito abençoado. A gente é tão bom estar aqui, meu Deus. Que grupo maravilhoso. Ficaríamos aqui semanas, noites, conversando, nos deleitando, cantando, adorando. Grupo de louvor maravilhoso, ar-condicionado fresquinho, cadeira confortável, povo lindo, cheiroso, querido, abençoado. Não quero ir embora. Não é assim? Mas não. O de repente de Deus vem primeiro para mudar o nosso interior de dentro para fora, mas depois Ele vem para nos colocar para fora das quatro paredes. Ah, igreja, eu e você fomos chamados para fora. Eu e você nessa noite estamos sendo mais uma vez chamados para fora. Desculpa, eu vim de Londrina aqui para te dar essa notícia. Eu e você somos chamados. Mas, pastor Pedro, para fora da onde? Primeiro lugar, para fora do prédio, para fora do templo, para ganhar as ruas de Sertanópolis. Eu e você estamos orando para que Deus traga as pessoas até aqui e sejam salvos. Amém, igreja? Mas sabe o que Deus está pedindo para mim e para você hoje? Saiam do prédio e vão ao encontro das pessoas que estão morrendo sem Jesus. Vamos para fora do prédio. Mas para fora da onde, pastor? Para fora da nossa zona de conforto, para fora do jeito que a gente faz, para um jeito diferente de fazer, para fora da nossa casa, do conforto do nosso lar. Ou não é gostoso ficar em casa, gente? Hein? Passar dias em casa, assistindo lá uma série, zerando séries no Netflix, zerando séries no Amazon Prime, zerando séries aqui e ali, fazendo coisas boas. São boas, não são erradas, são boas. Mas Deus está falando assim, eu quero fazer um de repente na vida de vocês, e tirar vocês da zona de conforto, e colocar vocês para fora, fora da zona de conforto. Agora eu não ouço mais amém, nem glória a Deus. Agora eu só ouço misericórdia, pastor. O que o senhor está fazendo? Nós estamos em festa, é aniversário. Mas de repente, Deus tira esses 120 de dentro da casa, e eles ganham as ruas. E Pedro se levanta, aquele mesmo que 50 dias atrás negou, e começa a pregar para os quatro cantos. Se porventura você, como eu, tem limitações e dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, de repente, você não vai ter mais. De repente, o Espírito Santo vai te tomar. De repente, querido, você vai ser cheio. De repente, você vai ser usado. De repente, você vai ganhar muitas, mas não poucas, muitas pessoas para Jesus. E quando eles dizem, e agora o que faremos? Pedro diz, arrependei-vos, e ele fala da necessidade de uma vida de santidade. 3.000 são batizados. Por favor, não quero me prender aos números. 3.000 é a realidade aqui de Jerusalém. Mas a pergunta que eu faço é, quantos Deus pode trazer para a IPI de Sertanópolis? Se eu e você hoje orarmos sinceramente, Deus faz um de repente na minha vida. Você já pensou que bagunça vai virar essa cidade? Que bagunça vai virar? Você vai dar um trabalhão para esses pastores aqui. Eu falo, quem chamou aquele tal de Pedro aqui no aniversário? Meu Deus, olha que a bagunça que fez. Tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. De repente, eu já contei essa história, talvez você a conheça. O pastor Luciano conhece muito bem a Vila Marise, um lugar que nós atendemos ali na entrada de Londrina. Por 2 anos e meio eu servi ao Senhor ali, bem no comecinho do meu ministério. E quando lá eu cheguei, a situação era bem difícil, mais difícil do que é hoje, ainda continua difícil. E ali era o lugar de tráfico de drogas, venda de biqueira, biqueira de drogas. Ali, muita criminalidade, muita morte. E quando eu cheguei, eu fiz uma oração ao Senhor, eu falei, Deus, por favor, dá-me este bairro, esta favela, conhecida na época como Favela Marise, para Jesus, dá-me os traficantes para Jesus. E eu entrei e comecei a pensar em estratégias para alcançar aquelas vidas, aqueles jovens que estavam morrendo nas drogas, os líderes do tráfico. Eu tive brilhantes ideias. A primeira delas, havia um salão do lado da nossa igreja, como vocês têm aqui. Eu falei assim, olha, eu vou organizar um gostoso café da tarde, vou comprar pão,
lanche, presunto, queijo, mortadela, suco, café. Vou fazer um cafezão aqui e vou chamar os meninos para vir para cá. Enquanto eles comem o café, eu prego Jesus para eles. Boa ideia, não é não? Nem do papel saiu. Imagina que eles viriam. Que eles sairiam de lá e iam entrar num salão fechado. Jamais. Bom, se eles não vêm, eu vou até eles. O que eu pensei? Vou alugar um carro de som. Vou entrar na favela, vou chamar o grupo de louvor da igreja. Vou fazer um louvorzão, pegar o microfone e vou pregar Jesus para eles. Boa ideia, não é não? Jamais. Nem autorização para entrar com um caminhão na favela eu tinha do chefe do tráfico. Imagina que daria certo. Mas um dia, era uma terça-feira, eu ia visitar um diácono da igreja que morava 2 quadras depois do templo. Eu desci, naquela época, eu lembro, eu usava uma pastinha, sabe aquela pasta 007? Você já usou uma dessa? Eu tinha um celular, tinha acabado de lançar celular, o famoso tijolão, você lembra dele? Aquele que abre e fecha. E eu usava ele na cintura, assim, coisa chique, né? O tijolão aqui, a pasta 007, todo mauricinho, indo na casa do diácono. Eu passo em frente à fogueira. Por que fogueira, gente? Eles ficam do lado da fogueira o tempo todo. Porque se a polícia dá uma batida, eles jogam a droga na fogueira e perdem a prova, eles não são incriminados. Fogueira acesa de dia e de noite. Eu estou passando, eles na fogueira, e de repente eu ouço um grito assim, pastor, pastor. Eu começo a olhar para o lado, achei que não tinha outro, achei que era eu mesmo. E eu olho para a fogueira, um deles se levanta e faz assim, pastor, me chamando para ir até ele. Eu olhei para a minha pasta, eu olhei para o meu celular, falei, eu ir lá? Mas aí o Espírito Santo me lembrou. Você não pediu uma estratégia para ter um encontro com esses jovens? Vá até eles. Levado pelo Espírito fui. Cheguei lá, eles me disseram assim, pastor, apontou para um barraco, a primeira casinha, um barraco mesmo, 4x4, de zinco, papelão, chão batido, uma favela. Disse assim, pastor, tem um parente nosso que está doente ali, o senhor faz uma oração por ele? Eu falei, claro, jamais negaria uma oração. Entrei, peguei minha pastinha, fui em direção àquele barraco. Quando eu entrei no barraco, 3 deles entraram atrás de mim. Eu fiz uma oração, Senhor, entrega a ti o meu espírito. Você está rindo porque não é você que estava lá, se fosse você eu queria ver. A hora que eu olhei os 3 atrás de mim, eu falei, Senhor, é agora. Mas enquanto eu fazia esta oração, meus olhos caíram para o chão, um moço, um jovem deitado, pele e osso numa esteira, calor de 40 graus, telhado de zinco, aquele moço estava morrendo. Ele estava morrendo. E um deles me disse, pastor, esse aqui é um primo nosso, portador HIV, ele está sem tratamento, não tem mais solução para ele, ore por ele. Eu joguei minha pasta no chão, dobrei meu joelho, eu vi eles tirando o chapéu em respeito, o boné, todos eles usam boné, e eu orei por aquele jovem. Orei, fui embora para casa, mas naquela noite eu não conseguia dormir. Peguei o telefone, liguei para um presbítero, hoje presbítero da igreja, o presbítero Eli, na época, presidente, coordenador do Água Pura, que trata de dependente químico. Contei para ele a história. Ele disse, pastor, amanhã, 7 horas da manhã, eu estou na tua casa. 7 horas, ele passa na minha casa com o carro do Água Pura, eu entro no carro dele, e sem pedir autorização, era 7h30, nós entramos dentro da favela, paramos o carro do lado daquele barraco, pegamos aquele moço, colocamos dentro do carro, levamos para o hospital, internamos aquele moço, cuidamos daquele moço, ele ficou bom, restaurou, sarou daquela fase da enfermidade, voltou para a favela, e por causa daquele episódio, muitos daqueles jovens se abriram para ouvir o que a igreja tinha para dizer. O Água Pura começou um trabalho ali que durou muito tempo. Alguns daqueles jovens convertidos foram ao Senhor Jesus Cristo por causa da bondade de Deus. Foi estratégia do Pedro? Foi do jeito do Pedro? Foi do jeito de Deus e para a glória de Deus. Querido, se você estiver aberto hoje ou de repente, Ele vai te usar da maneira que você nunca imaginou. Ele vai te levar a lugares que você nunca pensou. Ele vai fazer na tua casa o que você nunca esperou, mas Ele vai fazer em nome de Jesus. Você diz, Senhor, eu abro meu coração, a minha casa, a minha vida, a minha família, para o Senhor fazer nessa noite um de repente e me usar, para que todos ouçam a palavra de Deus. Terceiro e último lugar. Primeiro, todos são cheios do Espírito Santo. Segundo, todos ouvem a palavra de Deus. Terceiro, versos 42 a 47. Todos têm o seu estilo de vida transformado. Todos têm o seu estilo de vida transformados.
Queridos, alguma coisa diferente acontece agora aqui, versos 42 a 47. O texto começa a relatar sobre algumas coisas que mudam no estilo de vida dessas pessoas. E eles agora há um relato aqui de coisas que antes não eram assim, mas de repente, tudo muda. Tudo muda e eles passam agora a viver de maneira diferente. Veja comigo alguns detalhes dos versículos 42 a 47. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Eles tinham firmeza na palavra de Deus, doutrina dos apóstolos. Eles tinham comunhão, tudo em comum. Eles partiam o pão, faziam a celebração da ceia, mas ninguém passava fome. Eles se juntavam nas orações. O texto diz que havia sinais, prodígios e maravilhas no meio deles. Eles estavam juntos, tinham tudo em comum. Chegavam a vender as suas propriedades para distribuir os bens entre os pobres. O texto vai chegar a nos dizer que não havia entre eles necessitados. Que vida é essa? Que estilo de vida é esse? Quem foi que pediu para eles para fazer isso? Quem foi que reuniu e começou a dizer assim, você tem que vender o que você tem, você tem que dar mais do recurso seu, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Quem disse? Não, o texto não conta, não aparece. Ele só diz uma coisa, de repente, as pessoas não eram mais as mesmas. De repente, eles não viviam do mesmo jeito que viviam. De repente, o que era valor não era mais valor para eles. De repente, o que era importante não era mais importante para eles. Ano de 2022 foi um ano muito interessante em casa, pós-pandemia. A gente tinha tudo planejadinho. Eu não sei você, eu sou uma pessoa até que bem estruturada, o pastor Luciano me conhece. Né? Minha primeira formação em economia, então, finanças planilhadas, tudo estruturadinho. Agenda, puxa, estruturada, pega a minha agenda aqui, tudo marcadinho, né? Programas, eventos, viagens, encontros. Então, tudo planejado. De repente, ano de 2022, minha esposa recebe uma ligação de uma irmã da igreja e diz assim, Deus pediu para eu te levar para a Suíça. Como assim? Deus pediu para eu te levar para a Suíça. E de repente, não 30 dias depois dessa ligação, minha esposa embarca para a Suíça com 10, 15 mulheres como intercessora, visita lugares que ela nunca imaginou, com recursos que ela nunca teve, para visitar pessoas que ela nunca viu, e fazer coisas que ela nunca pensou em fazer. De repente, o inusitado de Deus vem. Nesse mesmo tempo, eu recebo uma ligação do meu pastor dizendo, tem um projeto acontecendo no Egito. Daqui 15 dias vai ter um encontro lá. Eu quero te mandar para lá. Ah, não, comigo não funciona assim. Eu sou planejado, eu sou estruturado. 15 dias, imagina. 15 dias depois, eu desembarcava no Egito. Cidade do Cairo, eu vi coisas que meus olhos nunca sonharam. Eu vi ali uma igreja no Oriente Médio viva, vibrante, pungente. O Evangelho sendo pregado entre os povos menos alcançados. Uma igreja na cidade do Cairo com reunião no sábado à noite de 1.500 jovens glorificando a Deus. Transmitindo cultos para todo o país, e daqui do outro lado do mundo a gente falando, meu Deus, vamos orar mais, porque lá não está acontecendo nada, lá só tem perseguição. E eu fui até lá ver a igreja viva de Jesus que acontece e se reúne naquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, quando você está aberto de repente de Deus, vou te dar a notícia de novo, aperta o cinto de segurança, porque Deus vai fazer o inusitado na sua vida. Eu vou dizer de novo, aperta o cinto de segurança, porque se você estiver aberto a esse de repente, que hoje Deus está fazendo, Ele vai fazer um chacoalhão na nossa história, e vai fazer com que coisas que você nunca pensou, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao coração de nenhum ser humano, o que Deus tem preparado para você, igreja IPI de Sertanópolis, aos 91 anos de existência, aleluia! O grupo de louvor já me acompanha aqui, porque nós estamos concluindo, de repente, um estilo de vida é transformado. De repente, você começa a olhar as pessoas com outros olhos. O pastor Luciano é um dos coordenadores da nossa equipe de diaconia em Londrina. E nós distribuímos, sei lá, vou dizer mais ou menos 70, 80 cestas básicas por mês. Dentro de toda a equipe,
de cuidado diaconal que nós temos lá. De repente, o Espírito Santo começa a incomodar o meu coração, o coração do pastor Luciano, dizendo, não é só cesta básica, não pode ser só isso. Tem mais coisa para ser feita. E aí nós montamos um projeto, fomos visitar algumas igrejas que já estão fazendo, e Deus nos inspirou a montar um mercado solidário. E ao invés de dar uma cesta básica, agora as pessoas que são assistidas pela igreja recebem um dinheiro na mão, um dinheiro fictício, chamado talento. E nós montamos dentro do na Rua Mato Grosso, um mercado, um supermercado. Tem caixa eletrônico, tudo com código de barra. Gente, é lindo, é bonito. Te convido a passar lá e ver. Prateleiras cheias, produto de limpeza, escova de dente, absorvente para as mulheres, sabonete, tudo. Tem até docinho, tem até bolacha. Aí aquela pessoa que recebia todo mês uma cesta básica, 5 quilos de farinha, 5 de arroz, 2 de feijão, ela não comia aquilo no mês. Aí no outro mês, sabe o que vinha para ela? 5 quilos de farinha, 2 de fubá, 2 de feijão. Mas ela não precisa mais disso. Não veio sabonete, não veio escova, não veio o que ela queria, veio o que deram. E agora, Deus está levando essas pessoas lá para resgatar a dignidade delas, não apenas encher o estômago. Agora aquelas pessoas recebem os talentos, pegam um carrinho de supermercado, sim, nós compramos um carrinho de supermercado. E algumas delas dizem assim, eu não sei o que é fazer compra. Eu nunca mais entrei no supermercado. Ela pode escolher a bolacha, ela pode escolher a pasta, ela pode escolher a escova. No primeiro dia de funcionamento, uma moça foi fazer compra. E ela chegou na frente da prateleira, emocionada, pôs a mão num pacote de macarrão e disse assim, na noite passada, eu sonhei com esse macarrão. Eu sonhei com esse macarrão. Ah, querido, ser igreja é estar aberto ao novo de Deus. Ah, pastor Pedro, mas nós sempre distribuímos cesta básica. Amém, querido. Mas de repente, Deus quer fazer diferente. Ah, pastor Pedro, mas faz 91 anos que a gente faz assim, mas de repente Ele vai mudar tudo aqui. Ah, pastor Pedro, mas faz 10 anos que eu faço isso na igreja, mas de repente Ele vai dizer, não é mais isso, agora é aquilo. Mas de repente Ele vai te tirar da zona de conforto, vai te levar para um lugar que você nunca imaginou. De repente, o Espírito Santo vem e mexe com a nossa estrutura. De repente, o nosso estilo de vida é transformado. De repente, o que era importante para nós não vai mais ser importante. De repente, você vai chegar hoje para os seus pastores e vai dizer assim, pastor, eu não quero ser mais o mesmo. O que o senhor tem de novo para mim? Eu estou dando trabalho para os pastores, mas o Espírito Santo está me mandando fazer isso. De repente, querido, a tua história não será mais a mesma. De repente, lá no seu trabalho, aquela pessoa que se senta ao lado da sua mesa há anos, e ela ainda não entregou a vida para Jesus. De repente, querido, vai ser nessa semana, que cheio do Espírito, você vai chegar lá, vai abrir tua boca, e algo novo vai acontecer. De repente, a senhora vai pegar aquele fubazinho, vai fazer aquele bolinho que só a senhora sabe fazer. Vai atravessar a rua da sua casa, vai bater lá na vizinha, ela vai atender, você vai fazer, olha, eu vim trazer aqui esse bolo quentinho para a senhora. Ela vai se assustar e vai dizer assim, ué, mas por que você está fazendo isso? E sabe o que a gente vai responder? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra mais, mas tenha vida eterna. E eu resolvi dar este bolo e dizer que Jesus te ama. Ai, pastor, mas é tão simples. Mas de repente, é isso que Deus quer da minha e da sua vida. De repente,
Aqueles recursos que você está esperando para investir em tantos lugares, o Senhor vai pedir para você investir na obra, em missões, no reino. De repente, Deus vai te chamar e te levar para um outro país, atravessar o oceano, e vai te usar lá, numa língua estranha que você nunca falou. De repente, querido, de repente, de repente. Há um outro de repente na Bíblia. Um último, e eu termino, eu prometo. Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão presos, depois de pregar o evangelho, libertar uma moça de um espírito imundo. Eles são maltratados, recebem 40 chicotadas menos uma nas costas, suas mãos e pés presos ao tronco. O texto nos diz em Atos 16, que era por volta da meia-noite, e eles oravam e cantavam louvores a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? De repente, diga de repente. De repente, o chão tremeu naquele lugar. Houve um terremoto. E a Bíblia vai dizer que porque houve um terremoto, as portas da cadeia se abriram. As cadeias das suas mãos se desfizeram. E eles estavam livres para sair. Sabe o que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite? Um terremoto. Um terremoto. Esta canção que nós vamos cantar é uma invocação para que aquilo que aconteceu em Pentecostes, Atos 2, aconteça de novo aqui. Ela diz: olha, meu coração está aquecido, desejoso, sedento por mais do Senhor. Eu tenho dito na igreja que eu sou um eterno inconformado com o que eu já experimentei de Deus. Eu quero sempre mais. Eu quero lançar esse desafio para você e dizer hoje: Senhor, faz algo novo acontecer, primeiro em mim e depois através de mim. Feche seus olhos, por favor, para que nada te distraia. Questão de alguns minutos, nós já vamos nos despedir. De repente, ouviu-se um som, como de um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ouviram a pregação da palavra através de Pedro, com ousadia e intrepidez. E todos tiveram seu estilo de vida transformados. De repente, IPI de Sertanópolis, aos 91 anos, um terremoto acontece neste lugar. Aquilo que impedia você de fluir no Espírito, não impedirá mais, as cadeias caem. Aquilo que era barreira para você fluir no Espírito Santo não será mais, porque as portas das grades são abertas. Enquanto adoramos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Esta é a hora que eu e você respondemos a esta palavra. O Senhor quer fazer algo novo na nossa história, de repente acontecer. Ele quer nos tirar da zona de conforto. Ele quer fazer o inusitado, Ele quer fazer o inesperado. Jesus em Apocalipse diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele é poderoso para fazer algo novo, diferente, inesperado, poderoso, para a glória dEle, do jeito dEle. Querido, Ele quer começar a fazer isso no seu coração, no meu coração. Aquela área da nossa vida que há anos a gente vem lutando, dizendo: eu vou mudar, agora vai, e não tem ido. Hoje Deus está aqui para nos fazer uma mudança de dentro para fora. Mas Ele quer mudar a nossa casa, nossos relacionamentos, nossa família, maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, irmãs, igreja, ministérios. De repente, tudo novo vai acontecer. Aleluia. Ele quer mudar nosso estilo de vida. Ele quer transformar, Ele quer fazer do jeito dEle. Ele está fazendo um terremoto na nossa história. Ele está abalando a nossa estrutura. Ele está sacudindo a nossa vida. Ele está mexendo com as nossas estruturas. Ele está dizendo: abra-se, eu estou aqui para te visitar, para fazer algo novo. Permita que o Espírito Santo te encha, te transforme, te use, em nome de Jesus. Se essa palavra tem mexido com você, assim como tem mexido comigo, eu quero te convidar ousadamente, ao completarmos 91 anos como IBI de Sertanópolis, a dizer: Pai, até aqui eu te louvo e te agradeço, tudo tem sido muito bom, mas eu estou aberto para o novo do Senhor na minha história. Eu estou aberto para um de repente acontecer, para o inusitado acontecer, para o Senhor fazer tudo diferente. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, transforma o meu coração. Se você é esta pessoa, assim como eu já estou em pé, eu já estou aqui, eu já decidi, eu quero isso na minha história, mas você é convidado agora a responder. Se Deus tem falado com você, saia do seu lugar e junte-se a mim, aos demais pastores que estarão aqui comigo, que nós vamos orar com você e vamos orar por você. Teu é o poder para sempre, amém. Vem, querido, deixa Deus fazer algo novo. Te damos honra, te damos glória. Esta é a noite de mudança. Teu é o poder. Esta é a noite de transformação. Esta é uma noite de decisão de coisas novas. Te damos honra. Sim, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor são dados a Ti. Casamentos restaurados, marido transformado, esposa cheia do Espírito Santo, pais abençoados, filhos reconectados, Te damos honra. jovens cheios do Espírito Santo, Te damos glória. idosos que vão sonhar, jovens vão profetizar. Venha, querido, venha, Deus está fazendo algo novo. Não fique de fora deste momento. Então vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Abra os seus lábios e declare: Senhor, te damos glória. Aleluia. Coisas novas, coisas novas, coisas novas. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir
terras glorificam. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Aleluia. Eram cerca de 120. Estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam em obediência ao Senhor. Eles aguardavam uma promessa. E nesta noite, há pessoas aqui que estão orando há muitos anos por uma causa. E esta semana, até o dia de ontem ou ainda hoje, veio ao seu coração e talvez aos seus lábios a seguinte expressão: não vai mais acontecer. Será que vai acontecer? Já há tanto tempo que eu peço, há tanto tempo que eu oro, há tanto tempo que eu me dedico a esta causa, e o Senhor me trouxe aqui para dizer muito específico ao seu coração: querido, querida, de repente tudo muda. De repente os céus se abrem. De repente, quando nós menos esperarmos, talvez não do jeito que a gente quer, não como a gente planeja, mas do jeito de Deus, uma intervenção dos céus acontece. Você que durante esses dias tem um chamado muito forte de Deus para algo específico, um ministério, talvez um chamado até para as nações, e disse: é coisa da minha cabeça, jamais vai acontecer. E de repente Deus traz um pastor maluco lá de Londrina para dizer para você: foi Deus quem te chamou, e Ele não se esqueceu disso. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita, que envia e que cumpre a sua palavra. Não desista, porque de repente você vai estar no lugar que sonhou. Aleluia. De repente Ele te levanta com poder e graça para ser usado onde você menos imaginou. Te coloca em lugares com pessoas que você nunca sonhou. Vai pisar talvez palácios, pessoas importantes, e de repente você vai se ver diante dela e você vai lembrar dessa palavra. Aquele pastor um dia disse que eu estaria em lugares que eu não imaginava, sequer conhecia, e de repente você vai abrir os seus lábios e o Espírito Santo vai encher a tua boca. Mas de repente Deus vai te levar a lugares tão limitados, tão fartos, talvez desertos, com muita pobreza e escassez. E o dia que ali você pisar, você vai se lembrar dessa palavra: de repente. Deus está te levando ali para viver um novo estilo de vida e repartir aquilo que Ele te deu, e suprir a necessidade daquelas famílias, e restaurar a dignidade daqueles seres humanos. De repente o Espírito Santo agora toca o seu corpo, e aquela enfermidade que estava aí não está mais. De repente Ele te enche e começa a queimar e aquecer o seu corpo, e você diz: o que está acontecendo comigo? E de repente a cura brota, e o Espírito Santo age, e Ele vivifica o teu corpo. De repente você abre os seus lábios, e palavras inefáveis que você não conhece, uma língua estranha que você nunca estudou, começa a ser produzida dos seus lábios, e isso glorifica a Deus e enche o teu coração. De repente você é cheio do Espírito Santo, e línguas de fogo caem sobre você. De repente você volta para casa, e ao dormir você sonha sonhos que não são teus, são sonhos do Senhor. De repente você perde o sono,
E essa insônia é para te levar para o teu quarto de escuta, dobrar o teu joelho, abrir a Bíblia, porque Deus vai falar com você. De repente a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Ah, aleluia, Senhor. Aos 91 anos nós estamos dizendo obrigado por toda a nossa história. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, mas nada se compara ao que o Senhor tem planejado para os próximos anos. Nada se compara ao que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Eu levanto minhas mãos aos céus, abençoando a tua igreja aqui neste lugar, abençoando os anjos dessa igreja, os seus pastores, abençoando o conselho, abençoando a liderança de ministérios, abençoando a diaconia, abençoando cada filho, cada filha, do bebê mais novinho, recém-nascido, ao ancião com mais idade, daquele membro mais antigo, quem sabe quase que fundador da igreja, até aquele que fez pública a profissão de fé nos últimos dias e chegou agora. Sejam todos cheios do Espírito Santo para a glória do Senhor, cheios do Espírito Santo para transbordar, cheios do Espírito Santo para ganhar as ruas de Sertanópolis e anunciar aos quatro cantos que Jesus Cristo é o Senhor, cheios do Espírito Santo para mudar o estilo de vida e a sua história nunca mais será a mesma. Assim nós oramos, abençoando a tua igreja, e o fazemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém, amém. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Se você se lembrar o que ouvimos ontem, e eu quero liberar essa palavra mais uma vez sobre a tua vida, que Deus há de nos surpreender, pois o de repente do Senhor já está acontecendo neste lugar, amém, meus irmãos? De repente, irmãos, Deus vai nos surpreender, igreja. Deus vai surpreender, vai levantar pessoas que você não imagina, vai salvar pessoas que você não imagina, vai fazer coisas nessa igreja que você nunca imaginou. Você crê nisso, irmãos? Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós apropriamos, nos rendemos, Senhor, diante da Tua vontade, nos rendemos, Senhor, diante da Tua revelação, nos rendemos ao Teu de repente, Senhor. Ah, Pai, estamos abertos ao Teu de repente. Nós cremos que o Senhor continuará surpreendendo, nós cremos que o Senhor continuará surpreendendo, Senhor. Nós cremos, pois o Senhor tem pressa de salvar o teu povo, o Senhor tem pressa de fazer algo novo, o Senhor tem pressa. Ah, Senhor, que os nossos corações se rendam diante, Pai, deste senso de urgência. O de repente do Senhor, as escamas caem e a fluidez do Espírito transborda. De repente as escamas caem, o coração endurecido de repente é quebrantado. De repente toda a religiosidade cai e desperta uma fome, uma intimidade. As chamas do primeiro amor é derramado sobre a igreja de Jesus. Aleluia. Estamos abertos ao seu de repente, Senhor. Estamos abertos. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a ti, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor por Ele ter enchido a sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por encher as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos tirar, Senhor, de toda a zona de conforto, do comodismo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez tocar nossas vidas com poder. Obrigado, Senhor, por incendiar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos libertar de toda a incredulidade. Obrigado, Senhor, por alinhar nossos corações ao teu propósito.
Obrigado, Senhor, por despertar em nós brasas vivas e sentir, Senhor, tua presença mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela convicção em nosso espírito, pela certeza. Queremos experimentar, Senhor, um estilo de vida que glorifica o teu santo nome, que exalta o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Seja exaltado, glorificado para todos sempre. A ti, Jesus, toda a honra. A ti, Jesus, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Amém e amém. Louva ao Senhor e agradeça com as suas palmas, irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Pastor Pedro, obrigado por ser fiel ao Espírito Santo. Continue sendo leal à voz do Senhor, meu amado. Aleluia. Pastor, ministra a bênção sobre a amada igreja. Pastor Valdemar, vem aqui junto, precioso. Pastor Luciano, vamos em nossas mãos e abençoar este povo amado, esse povo que nós tanto amamos. Que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Sobre ti o Senhor faça resplandecer o rosto e vos encha da plenitude de paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno, bondoso e amado Pai, mas que o consolo, a visitação, a presença, os dons e a virtude do Espírito Santo produza na sua vida um de repente, em todos os momentos da sua história, e em toda a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia, irmãos, vamos na paz. Lembrando que amanhã às 20 horas será mais uma vez nosso encontro aqui. Pastor Denis estará conosco. Vamos à bênção, cheios do Espírito Santo, igreja. Tome as ruas dessa cidade, anuncie a paz de Cristo, o reino de Deus sobre essa cidade. Deus abençoe, querido. Te damos honra.